Aqui na nossa cidade, estas mulheres são bem aceites e creio que todos querem que os seus filhos sejam cuidados aqui, nesta igreja. Quando o meu filho tinha apenas 1 ano, pedi-lhes para me reservarem um lugar. É por essa razão que digo que na nossa cidade são muito apreciadas. Embora a congregação ortodoxa seja maioritária e os católicos a minoria, estas tias, como lhes chamamos, são bem recebidas aqui. Vercheta Talasheva é uma das muitas mulheres profissionais de Geveglia que se esforça o mais possível para que o seu filho esteja na lista de espera do único jardim infantil católico no sul da Macedónia. O jardim infantil está situado junto ao convento das Irmãs da Eucaristia, no centro da cidade. A superiora do convento, irmã Evrodzia Stojanov, explica como é que as irmãs acabaram por fazer este trabalho. As nossas irmãs tinham um orfanato em Palika. A nossa fundadora queria que se cuidasse de todas as crianças. Foi por essa razão que decidimos cuidar das crianças em Gevgelia. Não fazemos distinção entre ortodoxos e católicos. Todas as crianças vêm até nós e tanto os filhos como os pais conseguem ver que nós realmente ajudamos as crianças e a eles próprios a crescer na fé, a conhecer Deus e a viver uma vida cristã. E é por essa razão que aceitamos este trabalho. Os cofundadores da única congregação da Macedónia eram italianos e irmãos de sangue, a irmã Evrodzia e o irmão Giuseppe Aloati, de Milão. No final do século XIX, Giuseppe chegou como vicentino a estas paragens e constatou uma grande necessidade da comunidade local de fiéis. Pouco depois, a irmã Evrodzia aceitou o seu convite e juntou-se a ele. Oficialmente, a comunidade de religiosas Irmãs da Eucaristia foi fundada na Quinta-feira Santa do dia 2 de abril de 1889. O mais interessante é que, nesse ano, a celebração da Páscoa Católica coincidiu com a Páscoa Ortodoxa. Podemos dizer, com certeza, que a fundação da congregação, desde essa época até à atualidade, foi direcionada para dois objetivos. O nosso primeiro objetivo é conhecer, amar e adorar Jesus na Sagrada Eucaristia e procurar que outros também o conheçam, amem e adorem na Eucaristia. O nosso segundo objetivo é comprometer-nos pela unidade entre os cristãos. Rezamos diariamente uma oração especial pela unidade entre os cristãos e procuramos viver e trabalhar para ajudar as pessoas a entender que há apenas um Deus e que a unidade dos cristãos é tão desejável quanto necessária. Durante o comunismo, uma vez que era proibido os sacerdotes virem celebrar missa, as nossas irmãs reuniam os fiéis na capela. A capela era ali onde agora fica o jardim de infância. Uma parte servia de capela, onde as irmãs se reuniam com a congregação. Rezavam a ladainha, liam as leituras e o Evangelho, e os padres pregavam. Rezávamos o terço todos os dias com elas durante todo o ano e rezávamos a Via Sacra e outras devoções. O sacerdote vinha sempre que podia, mas isso acontecia raramente e apenas em segredo. Os novos tempos trazem consigo novos problemas. Há cada vez menos jovens que queiram entrar para a congregação das Irmãs da Eucaristia.
Contudo, a irmã Evródia acredita firmemente que esta congregação, tão importante para a Macedónia, vai subsistir. Confiamos em Deus e temos esperança que a nossa congregação nunca fique sem irmãs, ainda que atualmente apenas tenhamos 2 noviças. Rezamos diariamente pelas vocações sacerdotais e religiosas e acreditamos que a nossa congregação não vai ficar sem vocações. Este povo precisa de religiosas e Deus não permitirá que isso aconteça. A pequena cidade de Geveglia situa-se nas margens do rio Vardar e tem cerca de 15 mil habitantes. A maioria vive da agricultura. Tal como acontece no resto da Macedónia, o nível de vida das famílias não é elevado. Por esta razão, a assistência às crianças e quaisquer outros serviços disponibilizados aos habitantes locais dificilmente são pagos. As Irmãs da Eucaristia estão muitas vezes à beira da pobreza. É por essa razão que se sentem muito gratas à ajuda à Igreja que sofre. A ajuda à Igreja que sofre ajuda-nos mesmo muito. Sempre que precisamos, contactamo-los e eles ajudam. Não queremos luxos, apenas o suficiente para uma vida simples. As nossas irmãs vivem sobriamente porque fazem votos de pobreza e não querem mais nada. A igreja aqui é demasiado pobre para esperar que as pessoas paguem às irmãs pelo seu trabalho no jardim de infância. Por isso, contactamos a Renovabis ou a ajuda à Igreja que sofre. Eles ajudam-nos a levar uma vida normal e também a trabalhar como catequistas na nossa igreja. Tudo o que aqui vêem no nosso jardim de infância, os brinquedos e tudo mais, são tudo doações. Светите сърца на Исус и Мария имаат со вас посебни накани. Непрестанно прикажувајте му на Бог молитви и жертви. А како ќе се жртвуваме? Се што можете, принесете му на Господ за жертва. Na véspera da Semana Santa, o padre Zoran Stoyanov assiste ao ensaio geral do espetáculo que os jovens estão a planear apresentar na sua paróquia, em Radovo. Radovo tem cerca de 1000 habitantes. De um distrito de condado com 16 mil cidadãos, Radovo é a única aldeia totalmente católica. Graças aos enormes esforços dos seus habitantes, toda a gente trabalha. Sentem-se orgulhosos pelo facto de Radovo ser um dos poucos lugares de onde as pessoas não imigram. Hoje estamos realmente orgulhosos da forma como conseguimos agarrar-nos à nossa fé. E a aldeia de Radovo deu à Macedónia quase todos os seus sacerdotes. Todas as religiosas e alguns dos candidatos que temos para o sacerdócio, bem como o único bispo católico da Macedónia, são todos naturais da aldeia de Radovo. Depois das grandes perseguições durante a Guerra dos Balcãs, o período que se seguiu durante o regime comunista não foi muito melhor para os católicos do rito oriental. A perseguição aos sacerdotes e aos fiéis era uma prática comum durante o regime comunista. As políticas implementadas entre as duas guerras, simplesmente para destruir ou anular qualquer sinal do catolicismo, continuaram depois da Segunda Guerra Mundial. Começaram por simplesmente não permitir o acesso dos candidatos ao sacerdócio. Os que conseguiram de alguma forma ser ordenados foram destituídos de quaisquer direitos. Professores ou outros funcionários da polícia secreta comunista foram enviados para os pátios das igrejas a fim de controlar tudo o que se passava dentro das mesmas. Depois dirigiam-se aos sacerdotes e pediam para analisar os livros a fim de descobrir quem tinha batizado os filhos. Os nossos sacerdotes tinham de trabalhar os campos como toda a gente para conseguirem sobreviver. Provavelmente não tiveram uma educação muito elevada, mas conseguiram ajudar a fé das pessoas e por essa razão estamos-lhes eternamente gratos. Havia pressões e dificuldades, o que apenas serviu para fortalecer mais ainda a sua fé,
De forma que, atualmente, podemos verificar que o número de católicos aqui, na verdade, está a aumentar. O comunismo já não existe, mas os julgamentos ainda não terminaram. O nosso maior desafio atualmente é preservar a pureza do espírito cristão nas pessoas. Talvez seja uma batalha desigual nos dias de hoje, porque o materialismo está a entrar pela porta larga. Há poucas pessoas aqui e eu gostaria de cuidar deste rebanho. O desafio consiste em conseguir manter a saúde moral e espiritual dos jovens. Na Macedónia, percebemos que chegou o tempo em que já não basta chamar ou convidar as pessoas para virem à igreja, porque a igreja é constituída pelo povo de Deus. Por isso, agora há que sair e ir ter com as pessoas. Independentemente das vantagens de ter uma comunidade pequena, o padre Zoran ainda se sente a falta de algumas iniciativas que são impossíveis de implementar aqui. Por vezes, quando vejo a grandeza da Igreja Católica, quando vejo uma procissão no mundo católico por satélite ou coros nas catedrais na TV, pergunto-me por que é que isto não é possível aqui? Por que é que não podemos organizar algo assim? Quando falo da minha própria paróquia, falo do meu pequeno número de pessoas que aqui vive. É o que eu tenho e não posso esperar mais, porque não há ninguém que tenha deixado de frequentar a igreja e possa regressar. Haver tão poucos católicos é um problema, no sentido que muitas vezes nos sentimos insignificantes. Esta é a cruz que às vezes me pesa como sacerdote. Embora seja uma comunidade unida e a sua fé e vontade sejam fortes, o povo de Radovo não tem dinheiro suficiente para a maioria dos projetos. Por esta razão, estão muito agradecidos à organização Ajuda à Igreja que Sofre, que desinteressadamente ajuda esta pequena comunidade católica dinâmica. Os donativos que vêm de outros países através de organizações como Ajuda à Igreja que Sofre ajudam-nos a ampliar o nosso trabalho pastoral. Para além disso, ajudam-nos na construção de estruturas onde se poderão realizar as atividades. A Ajuda à Igreja que Sofre ajudou-nos a construir este salão, casas paroquiais, jardins de infância e igrejas. Também nos ajuda a adquirir automóveis para os sacerdotes, para que possamos chegar aos vários lugares. Mais recentemente, ajudou a paróquia de Petralinci e as igrejas mais pequenas nos arredores de Stojakov. Na paróquia de Nova Mala, ajudou-nos a construir a igreja e a casa paroquial. Em Rodovo, ajudou-nos a construir o salão, a restaurar a casa paroquial e a instalar o aquecimento. Em Strumica, ajudou muito na construção da catedral. Ajudou também a aldeia de Bogdanci. Em Gevgelia, a casa paroquial foi comprada graças ao grande apoio da Ajuda à Igreja que Sofre. Na família do padre Gotche Kostov, o sacerdote greco-católico da paróquia de Petralinci, estão a ultimar os preparativos para a Páscoa, que se está a aproximar rapidamente. Gabriela, a mulher do padre Gotche, é quem trata de quase todos os assuntos da casa, porque o padre Gotche raramente lá está. Ele passa todo o dia na igreja com os seus paroquianos para que a Páscoa seja celebrada da forma mais digna possível. Embora ele não seja natural desta região, foi calorosamente acolhido desde o início.
Quando aqui cheguei como pároco, não era totalmente desconhecido porque tinha vindo de Strumica para servir como capelão durante 3 anos. Por isso tinha alguns contactos e conhecimentos. Conhecia a maior parte das pessoas, mas não toda a comunidade. As minhas primeiras impressões foram excelentes. Quando cheguei, havia algumas coisas de que precisava e as pessoas ajudaram-me prontamente. Era visível que estavam felizes com o facto de finalmente terem o seu próprio padre, embora a igreja já cá esteja há 80 anos. Em Petralinci há 30 quintas ortodoxas. A relação entre as comunidades é muito boa. Muitos ortodoxos frequentam as celebrações católicas. A situação dos católicos em Petralinci é muito positiva, ao contrário do que acontece noutros lugares. A Igreja Católica já cá está há 80 anos. Antes não havia igreja. A comunidade ortodoxa não tinha igreja. Katolički svećenik pomogao isto njima da naprave tu pravoslavnu crkvu i s time su se napravili. Então o sacerdote católico ajudou-os a construir a sua igreja ortodoxa. Ao fazê-lo, criou-se um bom ambiente, uma ponte de confiança, pois constataram que a Igreja Católica não está interessada em roubar fiéis à Igreja Ortodoxa, mas deseja educar todos no respeito pelas crenças de cada um. Oni budu stvarni vjernici. Draga Yankova é uma mulher idosa. É uma cristã ortodoxa que descobriu algum conforto na oração para lidar com as tragédias da vida. Ela frequenta a Igreja Católica e também a ortodoxa. Algumas das suas vizinhas ortodoxas não acham bem. Tal como torturaram Jesus, também me odiaram. Fizeram pouco de mim, alguns gritaram que eu me vendi aos católicos. Eu disse-lhes que não era da sua conta e que é uma decisão pessoal. Eu não me vendi aos católicos, eu abandonei-me a Deus. Perguntei-lhes por que razão é que casam entre si, se não é a mesma coisa. Disse-lhes que há apenas um Deus e que somos todos iguais. Perguntei-lhes onde é que está Deus católico, para eu também me dirigir a Ele. Eles não podem provar que eu estou errada. Eu não tinha estes problemas na minha família. O meu marido nunca me perguntou por que é que eu ia à Igreja Católica. Não sei há quanto tempo já lá vou. Eu tinha uns 20 anos quando vim cantar à igreja pela primeira vez, quando tive o meu primeiro filho. Cheguei a vir ainda antes. Agora tenho 80 anos, portanto, já cá venho há mais de 60 anos. Brinquei com o padre Jorge de Radovo, dizendo que se eles dizem que eu entrei para a Igreja Católica, mais vale que ele me inscreva para haver algum fundo de verdade. O orgulho da comunidade paroquial de Petralinci são os jovens que, embora não sejam muitos, participam muitas vezes na missa e são muito ativos. Danche é uma estudante em Skopje. Apesar da vida de estudante ser exigente e obrigar a muitas renúncias, Danche não deixou de frequentar a sua igreja. Pessoalmente, a minha fé tem prioridade na minha vida. Deus ajuda-me de tantas maneiras, por exemplo, nos exames, mas nem sequer é isso que é importante. Para mim, o mais importante é a salvação, porque Deus me concede a vida eterna. O padre Gotche Kostov sente-se muitíssimo grato pelas contribuições recebidas através da ajuda à igreja que sofre. Mas ele sabe que os donativos e a ajuda material não são a única coisa de que os fiéis necessitam.
Para mim é inaceitável que a Igreja seja vista como uma organização de ajuda humanitária ou uma espécie de iniciativa civil. É claro que a Igreja deve contribuir bastante desta forma, mas não é essa a sua principal missão. Primeiramente, a Igreja deve anunciar o Evangelho e é isso que eu procuro sempre pôr em primeiro lugar. Tenho a certeza de que não privo as outras iniciativas do seu caráter humanitário, mas em primeiro lugar tenho de anunciar o Evangelho. Estamos apenas a algumas horas da maior festa cristã. O padre Gotche e os seus paroquianos não podem baixar os braços, pois há demasiados projetos por terminar para poderem parar agora. Tenho tantos sonhos. Sonho com uma igreja nova, com um pátio em condições. Quero ver a igreja ainda mais cheia do que agora e que haja conversões sinceras que tragam um futuro à igreja. Nós temos, já o sentimos, pessoas que estão a começar a viver realmente a sua fé, não só de forma tradicional, sem o verdadeiro entendimento. Elas já entendem verdadeiramente o que é a Igreja, o que é o Evangelho e o que realmente significa a fé cristã. Istinski šta je crkva, šta je evanđelje, šta je kršćanski život.